Vamos agora dar continuidade aqui à discussão da corrupção e preservação da Bíblia. Vamos continuar aquilo que estávamos construindo ontem. Se você veio, se você estava aqui, nós estivemos ontem trabalhando bastante a respeito de um significado para a crítica. Nós percebemos, por exemplo, que a crítica, ela vai bem além da crítica bíblica. Nós temos a crítica literária, nós temos a crítica da arte, nós temos a crítica na filosofia, e nós temos então a crítica bíblica como resultado de todo aquele contexto racionalista, antissobrenaturalista, surgindo ali dentro do contexto do final do século XIX para o início do século XX, dentro da teologia liberal, como nós já trabalhamos. Hoje eu quero começar a falar um pouquinho para os irmãos sobre Bart Ehrman. Então, quero começar a discutir trazendo todo aquele contexto antigo para uma discussão mais contemporânea, mais nossa. Qualquer crítico hoje que deseje se aprofundar na crítica textual, deseja entender um pouco mais o que está acontecendo na academia, vai precisar dialogar com Bart Ehrman. Vai precisar conhecer suas propostas, seus desafios. Bart Ehrman é um escritor prolífico, ele tem muitas obras, muitos artigos, e o que impressiona é que para cada livro que Bart Ehrman tem produzido nos Estados Unidos, nós temos então o meio ortodoxo se levantando e escrevendo várias e várias refutações. No Brasil, como nós vamos perceber, nós já temos muitos livros de Bart Ehrman, mas nós não temos basicamente nenhuma refutação. É muito interessante porque as editoras estão publicando os livros de Ehrman, mas não estão publicando as refutações que estão sendo feitas a ele. Nós temos basicamente, de uma maneira mais direta, 2 livros hoje em português que discutem com Bart Ehrman. Um dos livros seria A Heresia e Ortodoxia, do Andreas Kostenberg. E o outro livro seria o Decepcionados com a Bíblia, que foi a minha dissertação de mestrado, que é uma discussão ainda mais direta com ele. A do próprio Andreas Kostenberg não é tão direta com ele, ela é mais abrangente. Então, é o material que nós temos basicamente para pesquisa, esperamos que outros materiais surjam aí. A escolha de Bart Ehrman, a escolha desse crítico, para que nós possamos entender o que está acontecendo, ela se justifica porque Bart Ehrman é um dos maiores expoentes da crítica textual na academia. Ontem eu mencionei que ele é discípulo de Bruce Metzger. E Bruce Metzger é considerado o grande crítico textual do século XX. Um homem respeitadíssimo, ortodoxo, e Bart Ehrman então vem aí agora, no início, com uma visão ortodoxa, fechando e representando toda a visão do Bruce Metzger, e depois entrando em dissonância com o seu mentor. Muitas das obras do Bart Ehrman já têm sido traduzidas para o português, só para que os irmãos possam notar. Lembram que ontem eu falei de um livro que estava sendo vendido por R$ 7,90 na Avon? É um livro de crítica textual sendo vendido de uma maneira popular. Então, tem muitos livros já do Bart Ehrman no Brasil, e nós precisamos então começar a dialogar e entender o que está acontecendo, para que a igreja não seja pega de surpresa. Então, por exemplo, nós temos aí o que Jesus disse, o que Jesus não disse, aqui tratando-se das palavras de Jesus, e esse livro é importante para falar sobre o seminário de Jesus, o Jesus Seminar, que a gente vai daqui a pouco mencionar. Nós temos um outro livro, Jesus existiu ou não, quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Nós temos uma discussão sobre os evangelhos perdidos, então Evangelho de Marcos, Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, dentre outros. Nós temos um livro, Quem Escreveu a Bíblia, uma discussão sobre os escribas, sobre a ideia da manipulação dos escribas. Temos um livro chamado Pedro, Paulo e Maria Madalena, é um dos livros que
acabou dando base, nós vamos perceber, para toda aquela visão ficcional de Dan Brown no Código da Vinci. Apesar de Ehrman não concordar com Dan Brown, eu vou mostrar isso para os irmãos. Os monges que traíram Jesus, então ele vai trabalhar aqui a respeito desses escribas posteriores que de fato traíram a Jesus. O Evangelho de Judas, que é um evangelho muito trabalhado por Bart Ehrman, basicamente o seu evangelho preferido. Como Jesus se tornou Deus, então uma tentativa de mostrar que o conceito de filho de Deus nas Escrituras, ela tem vários significados, e ela tem mesmo, mas o que o Ehrman está querendo mostrar é que em nenhum momento Jesus reivindicou ser Deus. E aí você percebe aqui já uma ligação com toda a apologética muçulmana, e eu vou mostrar a importância disso para os irmãos. E o livro-chave dele, que é o Problema com Deus, eu entendo que esse último livro é o livro que você precisa compreender para compreender a crítica dele. Aqui é uma discussão sobre o problema do mal, e que Ehrman vai entender que na realidade o problema não é do mal, o problema é de Deus. Como o mal surgiu, como o mal pode aparecer de um Deus poderoso e bondoso. Ele vai dizer, o problema aí é com Deus do cristianismo, e ele vai trabalhar aí, inclusive refutando todos os conceitos que o próprio C.S. Lewis se levanta, escrevendo nos seus livros, e ele foi alguém que conheceu os argumentos de Lewis e vai tentar mostrar que eles não têm base, não são sólidos. Os argumentos ortodoxos vão ser atacados. Então nota quantos livros, nós temos aqui 10 livros sendo mencionados, mas nós temos outros ainda livros dele, e aí sendo vendidos nas livrarias. Por que nós devemos tratar a respeito de Bart Ehrman, conhecer tudo aquilo que ele está falando? Porque a conferência é sobre Bíblia preservada ou corrompida. E esta discussão no nível acadêmico na atualidade tem sido levantado por Bart Ehrman. Então isso é muito importante, não só, mas ele é um dos principais proponentes. Daniel Wallace, aqueles que já estudaram um pouco de crítica, conhecem ele, inclusive ele é o autor do livro ou da gramática de grego intermediário, para aqueles que vão estudar um pouco mais do que morfologia no grego, vão fazer análises sintáticas. Então você tem Daniel Wallace com essa gramática que foi traduzida para o português pelo pastor Roque Albuquerque. Então nós temos essa gramática, e o Daniel Wallace vai dizer que o grande problema de Bart Ehrman é que ele não é apenas um estudioso com boas credenciais, com credenciais impecáveis, e de fato ele é. Ele é um acadêmico com todas as titulações possíveis e necessárias para ser reconhecido pela academia, fazendo parte hoje das principais comissões de crítica textual do mundo. Costumo sempre dizer o seguinte: não existe hoje uma descoberta de novo manuscrito que não passe por uma comissão que Bart Ehrman faz parte, só para você entender a relevância desse homem na crítica textual. E o Daniel Wallace vai afirmar que ele une não apenas a titulação e as credenciais necessárias, mas ele é alguém muito prolífico, ele se comunica muito bem, e ele tem um dom de transformar ideias complexas em ideias populares. Isso é difícil, meus irmãos. Para aqueles que escrevem, não é fácil você trazer uma ideia de âmbito acadêmico e tornar essa ideia popular. É o que o Bart Ehrman consegue fazer. O Daniel Wallace vai dizer o seguinte a respeito, então, de Bart Ehrman. Nota aqui o alerta, nota a importância disso aqui. Ele vai dizer o seguinte: nos Estados Unidos, dezenas de milhares de jovens universitários abandonaram a fé cristã por causa dos escritos de Bart Ehrman. Percebe o que está acontecendo aqui? Milhares de jovens, dezenas de milhares, abandonaram a fé na academia por conta das propostas de Bart Ehrman. Por alguns anos,
A discussão na crítica textual, para que os irmãos possam entender, a crítica textual, como nós definimos ontem, é aquela ciência que visa descobrir qual é o texto original, quais são as palavras, qual é a leitura original. Por muitos anos, a discussão da crítica textual foi intensa. Então, muitos debates, descobertas de manuscritos, mas até recentemente nós tínhamos aí com a 27ª versão em grego, a Bíblia em grego. Falei ontem para os irmãos do aparato crítico, da nota de rodapé, que basicamente foi produzida por Nestlé Aland e Barbara Aland. Então, esse material, ele tinha basicamente dado o final à discussão, porque parecia que todas as descobertas de manuscritos já tinham sido feitas, que as discussões, que os estudos acadêmicos, que todas as pesquisas já tinham sido feitas, e tudo aquilo que se estava falando na crítica textual já era muito repetitivo. Todo mundo já sabia, não tinha nada de inovação ali dentro da crítica textual. Então, o que acontece? Alguns críticos chegaram, inclusive, a acreditar que não fazia mais nenhum sentido ter investimento de bolsas acadêmicas para a crítica textual. Porque tudo que se tinha para descobrir de relevante, já tinha os textos, toda a discussão, e aí, então, a academia quase que se fechou para discutir crítica textual. Bart Ehrman vai entrar exatamente nesse momento. No momento onde a crítica textual estava já basicamente pacificada, existia uma espécie de apatia na crítica, e Bart Ehrman vai surgir e ele vai fazer uma proposta de um novo caminho nas pesquisas críticas. Então, a partir de Bart Ehrman, nós temos uma guinada no estudo da crítica textual. Por isso ela é relevante, por isso ela é importante. Porque a partir de Bart Ehrman, nós vamos pensar a crítica textual de uma outra forma. Vai se mudar o propósito ou o paradigma da crítica textual, como nós iremos perceber e eu vou mencionar mais à frente. Ehrman, meus irmãos, ele é considerado responsável por fazer com que a ciência da crítica textual recobrasse o interesse, os investimentos. Mas não só isso, ele trouxe os leigos agora para o debate. Com essas publicações, numa linguagem popular, a crítica textual ela desce da academia agora para a igreja. Então as pessoas estavam lendo os seus livros e estavam agora começando a questionar, discutir. Por que nunca me disseram isso? Por que nunca me falaram sobre essa discussão de variantes textuais? Por que nunca me disseram que a Bíblia poderia então ter essa discussão nesta passagem? E Ehrman então traz tudo isso à tona e, como ele coloca, de maneira leviana, ele afirma que os pastores não ensinaram isso, esconderam isso das suas igrejas com medo de perder os seus fiéis. Na realidade, não foi isso que aconteceu, porque essa discussão já estava acontecendo, mas era uma discussão em âmbito acadêmico, então a discussão era muito densa. Os irmãos estão notando, desde ontem, como a discussão é densa. E é porque aqui nós nem entramos ainda na questão propriamente dita. Tem muita coisa acontecendo aqui de densidade. Então, por conta disso, a discussão não era tão popular assim. E Ehrman disse, vou trazer tudo para a discussão popular. Os irmãos devem lembrar que em 2003 nós temos o lançamento do livro chamado Código da Vinci, de Dan Brown. Então, houve um certo frenesi quando esse livro foi lançado. Será que ele está certo? Será que ele está errado? E várias informações que o Dan Brown vai utilizar têm como base um livro técnico de Bart Ehrman, que foi publicado em 1993, chamado A Corrupção Ortodoxa das Escrituras. Com base em algumas dessas afirmações, agora o Dan Brown vai criar um romance. Se você já leu o Código da Vinci, você sabe do que eu estou dizendo. E aí alguns autores vão se levantar para refutar. Um dos livros que refuta o Código da Vinci é o livro do Darrell Bock, Quebrando o Código da Vinci, um livro excelente e que vai mostrar e vai refutar várias das afirmações históricas ali.
O próprio Bart Ehrman vai escrever um livro chamado A Verdade e a Ficção em um Código da Vinci, mostrando que aquilo que Dan Brown escreveu era romanceado, não era exatamente aquilo que ele estava defendendo. Mas existem algumas afirmações no livro do Código da Vinci, feita por Dan Brown, que são importantes. Por exemplo, ele vai dizer aqui, Constantino, lembra do imperador Constantino? Constantino mandou fazer uma Bíblia novinha em folha. Aqui é a discussão do cânon, que omitia os evangelhos que falavam do aspecto humano de Cristo e enfatizava aqueles que o tratavam como divino. Os evangelhos anteriores foram considerados heréticos, reunidos e queimados. Então, qual é a proposta do Código da Vinci? A proposta do Código da Vinci é que quando nós falamos do cânon do Novo Testamento, por exemplo, nós temos na realidade um material manipulado a partir de Constantino. Constantino queria uma Bíblia e esse seu desejo da Bíblia ser produzida fez com que as partes nas Escrituras, nos Evangelhos, que falavam aí a respeito da humanidade de Jesus Cristo fosse anulada, evangelhos fossem selecionados apenas com a pretensão que Constantino tinha. Ou seja, o cânon é político. Há uma política para estabelecer o cânon. Então não tem essa ideia da igreja estar descobrindo o cânon, coisas desse tipo. A alegação é: o cânon foi estabelecido de maneira política pelo imperador. Poderíamos falar muito sobre isso aqui. Uma outra afirmação que é feita por Dan Brown no Código da Vinci: a Bíblia moderna foi compilada e revisada por homens com um objetivo político. Nota aqui o propósito e como o cânon vai ser estabelecido. Propósito: promover a divindade do homem Jesus, do Jesus Cristo, e usar sua influência para solidificar a própria base de poder destes mesmos homens. Quase tudo, preste atenção, o que os nossos pais nos ensinaram sobre Jesus Cristo é mentira. Quase tudo que você conhece sobre Jesus Cristo é corrupção dos textos e dos livros. Isso é o Código da Vinci. Bart Ehrman, ele vai trabalhar em consonância com um movimento chamado de Seminário de Jesus, o Jesus Seminar. E é importante entender isso, porque a proposta de descobrir as palavras de Jesus, lembra que o livro que estava sendo vendido pela Avon, o nome do livro é O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. A tentativa é descobrir aquilo que de fato Jesus falou e então retirando aquilo que de fato não é dados ou base do discurso de Jesus. O Seminário de Jesus foi liderado por esse homem chamado Robert Funk. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, eu vou fazer aqui também. Funk não presta, né? Você está vendo. Então, para entender aí Ehrman, é preciso entender esse movimento, é preciso entender o The Jesus Seminar. Se você não entende isso, o que está acontecendo ali, você de fato não vai compreender direito. Em 1985, Robert Funk, ele fundou uma instituição de peritos no sul da Califórnia, que foi chamado então de Seminário de Jesus. Toda vida que você ouvir falar sobre isso, nós estamos falando dessa instituição. Qual era o propósito deste movimento de pesquisa? O propósito era descobrir o personagem Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, o que de fato poderia ser provado historicamente. Qual o método que seria usado? Apenas o método científico do criticismo bíblico. Então isso aqui é muito importante. Então o método histórico crítico, que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente. Eu vou explicar mais algumas coisas sobre ele. Na visão de Robert Funk, o Jesus histórico, ele tinha sido sobreposto por uma lenda cristã. Você tem um Jesus histórico e ele foi revestido por lendas. Então, lendas, mitos. Então, qual era a grande meta? A grande meta do Seminário de Jesus era despir as camadas.
Essa linguagem é importante. Lembra de cebola, né? Lembra que cebola tem várias camadas e você vai despindo as camadas até chegar onde você quer. Essa linguagem de despir camadas é a linguagem de Rudolf Bultmann. É a mesma linguagem na teologia contemporânea, é a linguagem que está sendo utilizada aqui no Jesus Semner. Então, o que foi que Jesus realmente ensinou? Quem era realmente Jesus? Então nós vamos tirando essas camadas de mito, nós vamos tirando aquilo que de fato pertence ao discurso meramente da fé, e nós vamos chegar finalmente àquilo que Jesus disse. Funk, ele espera começar uma revolução, esta era a proposta dele, e o desejo era acabar com a era da ignorância em relação aos discursos de Jesus e à pessoa de Jesus. Em outras palavras, era uma discordância com o pensamento da igreja sobre Jesus, o pensamento que é considerado ingênuo sobre a Bíblia, e Robert Funk está querendo acabar com isso. Ele criticou fortemente as instituições ou as organizações religiosas tradicionais. Robert Funk vai se levantar contra as igrejas, contra os seminários ortodoxos, por entender que eles não permitiam que a inteligência da alta erudição infiltrasse em pastores e sacerdotes até chegar à massa faminta. Então aqui são as palavras de Robert Funk. Como assim? Então a ideia é preciso que a academia estude a Bíblia. É preciso colocar a interpretação da Bíblia na mão de peritos, na mão da ciência, e retirar a interpretação da Bíblia da mão simplesmente de pastores, da mão da igreja. Porque assim nós vamos de fato descobrir o que aconteceu. Nós vamos de fato entender quem é Jesus, entender os discursos, e aí nós vamos ajudar a acabar com toda essa ignorância apregoada por líderes religiosos. Meus irmãos, esse movimento para retirar a interpretação da Bíblia da igreja é antigo. Então esse movimento não acontece, não começa aqui em 1993 com a publicação dos 5 evangelhos. Isso é antigo. Ontem eu falei, por exemplo, para os irmãos, que nós temos o livro do Benjamin Wilker trabalhando um período de 1300 a 1700, mostrando então todas as bases para que o movimento liberal ou o método histórico crítico surgisse e aparecesse. Então isso aí tem a ver com todos os personagens daquele contexto, toda uma ligação histórica com cada um daqueles filósofos e as influências que eles trouxeram. Mas o propósito então é dizer, a igreja não pode mais interpretar. Por quê? Porque a interpretação da igreja é uma interpretação viciada, é uma interpretação da fé. A própria Bíblia, ela tem uma concepção de Jesus da igreja, e se a concepção de Jesus é da igreja, não é científico. Então vamos tirar tudo aquilo que foi opinião, tudo aquilo que for pensamento, tudo aquilo que for fé, e vamos chegar nos fatos, nos dados. É a ciência se sobrepondo às escrituras. Nós temos o Robert Funk vendo aí o Jesus Semner como um meio de mostrar, um meio de libertar os leigos da figura mitológica que foram ensinados a adorar. Então, você não conhece a Jesus, você pensa que conhece a Jesus, porque esse Jesus descrito nas Escrituras, de fato é apenas um Jesus de um discurso de fé, e não o Jesus histórico. Meus irmãos, esta é uma característica de todo aquele que usa o método histórico crítico, de todo aquele que tem uma teologia liberal, de todo aquele que se coloca como o intérprete legítimo. O que eles alegam? Nós estamos querendo ajudar a igreja. Nós estamos querendo contribuir com os leigos. Esse discurso é um discurso que aparece vez após vez na boca, nos lábios dos liberais, nos lábios daqueles que estão contestando a Bíblia, aparece nos lábios de Ehrman várias vezes. A minha proposta é ajudar a igreja, é libertar a igreja, é contribuir com a igreja. Como você faz isso? Acabando com a Bíblia e eliminando Jesus. Sobrou o quê? Um misticismo.
O Ehrman vai dizer, não é porque a Bíblia está cheia de erros, repleta de falhas, que acabou o cristianismo. Você pode ter um cristianismo aí mesmo assim, mesmo com a Bíblia dessa forma. Nós vimos aqui, meus irmãos, na palestra do pastor Marcos Perim, que o catolicismo romano, ele não lida apenas com a autoridade das escrituras, ele tem também uma base na tradição oral. Lembra que foi falado isso aqui? Então, para o catolicismo, todos esses ataques não têm muita força. Por quê? Porque eles têm a tradição oral preservada aí dentro desta sucessão apostólica. O Papa é sucessor de Pedro. E eles têm, então, toda essa tradição oral mantida. Nós não, meus irmãos. Os protestantes têm só a Escritura. Nós temos a Bíblia. Se a Bíblia ela está repleta de erros, de contradições, de incoerências, de corrupções históricas, se a descrição que a Bíblia faz sobre Jesus não é verídica, então, de fato, nós estamos completamente equivocados. Estamos errados, fomos enganados. Então a proposta desses acadêmicos é dizer, vocês foram enganados, mas nós estamos aqui para ajudar vocês, e nós vamos contribuir. Eu sempre gosto de dizer, chegou o Chapolin Colorado. O William Lane Craig vai dizer o seguinte, falando sobre o Jesus Seminar, culminando 15 anos de conferências e pesquisas, o tempo do Jesus Seminar, acadêmicos e pastores dos nossos dias, em sua maioria americanos, e representando extremos radicais, criaram The Five Gospel, um livro que traz todas as passagens dos evangelhos canônicos, mais o evangelho gnóstico de Tomé. Então, neste livro você terá os 4 evangelhos mais Tomé. São 5 evangelhos, é a proposta da obra. E o evangelho de Tomé, então, ele é unido aos outros. É a proposta do Jesus Seminar. Então, o que vai acontecer aqui? Então, você vai ter as passagens dos evangelhos canônicos, e essas passagens vão ser coloridas. Todas as palavras de Jesus vão aparecer em vermelho. Talvez você tenha Bíblias que as palavras de Jesus aparecem em vermelho. E você não sabe exatamente como isso surgiu, de onde isso surgiu. Não significa que essas Bíblias que nós temos, por exemplo, a Bíblia Thompson, é assim, não significa que ela é adepta do Jesus Seminar, mas começa lá a essa ideia de colorir passagens, de colorir ideias. E se você não tiver cuidado, o que é que acontece quando você tem cores diferentes para a Bíblia? Ah, esta palavra é vermelha. Essa sim, essa é forte, essa é inspirada. E essa daqui? Não, essa aqui é azul, essa aqui é preta. Essa aqui não é tão forte, essa aqui foi só o apóstolo Paulo, né? Isso aqui não é de fato Jesus. E aí nós corremos o risco de fazer isso. O Jesus Seminar vai trabalhar isso aqui. Isso aqui, meus irmãos, é basicamente a denúncia que nós fazemos, por exemplo, para Caio Fábio. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre Caio Fábio, um ex-pastor presbiteriano, que hoje é lunático, né? Não tem outra palavra para falar sobre ele. Está gravando, né? Mas é isso mesmo. E ele vai então fazer o quê? Ele diz, a minha chave hermenêutica é Jesus. É os discursos de Jesus, são as palavras de Jesus. E quem é Paulo? Por que eu chamei o Caio Fábio de lunático? Porque ele chama Paulo de lunático. Ele diz, não, existe a insanidade paulina. Eu disse, será que é Paulo que é o grande insano dessa história? Pois é, para vocês entenderem como as coisas se desdobram. Então, como é que funcionou aí as cores, para quem gosta de marcar texto? As palavras de Jesus em vermelho, cor de rosa, cinza e preto. Isso foi feito de acordo com a probabilidade de Jesus ter realmente proferido aquelas palavras ou não. Então, vermelho significa Jesus, sem dúvida, disse isso ou algo muito parecido. Cor de rosa, Jesus provavelmente disse algo parecido com isso. Cinza, Jesus não disse isso, mas as ideias estão próximas das suas. Preto, Jesus não disse isso. Então nós temos aí essa representação, representando a perspectiva ou o conteúdo de uma tradição posterior, distinta. Aquilo que estava em preto é porque foi colocado posteriormente, é a corrupção dos textos bíblicos. Detalhe, somente cerca de 20% de todo o ensino de Jesus é colorido de vermelho ou cor de rosa. Tudo aquilo que Jesus disse, apenas 20%.
mais da metade acaba sendo pintado de preto. Ou seja, mais de 50% não foi Jesus que disse com certeza absoluta. Isso é o trabalho do Jesus Semner. Então, tem um autor chamado Timothy Johnson, e ele vai falar um pouco sobre Jesus, vai fazer algumas descrições, ele vai falar sobre o seminário de Jesus. Ele diz o seguinte, e aqui ele está tentando quebrar a força do seminário de Jesus, nos dando alguns dados que a gente não conhece. Porque quando alguém alega que está com base no seminário de Jesus, se você não conhecer as refutações, parece que eles estão falando da nata da academia da época. E o que é que o Lucas Johnson vai nos dizer? A reivindicação do Jesus Semner de terem 200 acadêmicos, era essa a proposta no Semner, é grosseiramente inflacionada. Então esses 200 acadêmicos não é bem assim. Essa cifra inclui qualquer um que de alguma maneira esteve envolvido nas atividades do Semner, como estar numa lista de correspondência. Então eles falam 200 acadêmicos, mas dentro desses 200 tem um bocado de coisa. O número real de participantes regulares foi somente de aproximadamente 40 acadêmicos. Isso aqui é importantíssimo. E quanto às credenciais desses 40 acadêmicos? Porque parece que 40 acadêmicos é muita gente ainda, né? O Luke Johnson vai dizer, dos 74 alistados na sua publicação do The Five Gospel, somente 14 seriam figuras importantes no campo dos estudos do Novo Testamento, só 14. Mais da metade é de basicamente estudantes ou profissionais desconhecidos, que publicaram somente 2 ou 3 artigos. Nós estamos falando dos grandes acadêmicos do Novo Testamento alegado pelo Jesus Semner. 18 dos membros não publicaram absolutamente nada sobre os estudos do Novo Testamento. A maioria tem posições acadêmicas relativamente inexpressivas. Os números sozinhos sugerem que qualquer reivindicação de representar a erudição ou a academia é ridícula. O Jesus Semner não representava a academia dos teóricos da época do Novo Testamento. Essa é uma alegação falsa. É basicamente 14 líderes apenas. Nós estamos falando, meus irmãos, de um contexto mundial. Nós estamos falando de 14 representantes apenas. Então, o Jesus Semner não tem a força que gostaria de ter. De acordo com o Johnson, a verdadeira pauta do Jesus Semner não era acadêmica, a verdadeira pauta é social. Isso é importante, porque esta é a pauta do liberalismo. Quando nós não temos mais um contexto de sobrenaturalidade, uma religião que toca o transcendente, o que é que sobra agora para a religião? Religião moral, ação social. Isso aconteceu dentro do movimento liberal. O movimento liberal estava muito ligado a ações sociais. Isso não significa que a ação social é errada, mas significa, por exemplo, que nós vamos ver surgir, ver brotar mais à frente movimentos sociais que são muito parecidos com o contexto do movimento liberal. É o que nós diríamos, por exemplo, do movimento católico chamado de teologia da libertação, onde vai surgir a preocupação pelos necessitados e pelos pobres, mas que não tem uma base fundamentalista, ortodoxa. Ela vai de encontro ao que a Igreja Católica pensava como salvação, porque agora a salvação é social, a salvação é econômica, e mudou então o Evangelho. O Luke Johnson vai dizer o seguinte: a pauta do Jesus Semner não é erudição desinteressada, como deveria ser em toda a academia, mas uma missão social contra a maneira como a igreja é dominada pela teologia evangélica. O que o Jesus Semner quer é libertar, na realidade, a igreja dos seus líderes, dos seus pastores. É uma missão contra a igreja evangélica. Isto é, uma teologia enfocada na verdade literal dos evangelhos, que era o que nós tínhamos até aquele momento. É importante notar que, desde o princípio, Robert Funk não concebe o Semner como
dando uma contribuição à erudição, mas como cumprindo uma missão cultural. Esta era a proposta. Os inimigos declarados do Jesus Sumner não são simplesmente os fundamentalistas, mas todos aqueles que contribuem para qualquer entendimento tradicional de Jesus como Senhor ressurreto e Filho de Deus. Todos aqueles que alegassem que Jesus é Senhor, divino, Filho de Deus, que ressuscitou, então seria atacado. Então nota que a discussão não é meramente acadêmica, a discussão é contra a ortodoxia. Quando nós falamos do seminário de Jesus, para esse seminário, o Jesus real é o Jesus histórico, que precisa ser descoberto. As camadas da fé precisam ser retiradas. Parece ter sido uma espécie de crítico social itinerante. Esse seria Jesus, esse seria o Jesus real, o equivalente aí a um judeu, a um filósofo cínico grego de sua época. É assim que se começa a pensar Jesus. Meus irmãos, nós não estamos muito longe disso. Nós temos hoje vários livros de autoajuda que entraram na comunidade evangélica e gospel e que fala de Jesus de várias maneiras, menos como Senhor e Salvador, menos como Deus. Nós temos Jesus psicólogo, nós temos Jesus pedagogo, Jesus didático e várias maneiras, Jesus social. Então, nós temos vertentes de Jesus para todo gosto. O problema é que nós estamos perdendo o único ponto que de fato vale a pena lutar. Jesus é Deus e Ele é Salvador. Porque se você mantiver todos os demais elementos e perder esse, acabou tudo. Eles vão alegar no Jesus Sumner que Jesus nunca reivindicou ser o Filho de Deus. Jesus nunca reivindicou ser Deus. Jesus nunca reivindicou perdoar pecados. Talvez você esteja lembrando de alguns versículos, não é? Aí você diz, mas rapaz, e como é que fica a Bíblia? Lembre que só tem 20% da Bíblia que foi o que Jesus disse. Está resolvido um bocado de coisa aqui. Então os textos que você vai lembrar, onde Jesus está perdoando pecado, onde Jesus é considerado como Deus, a argumentação basicamente é, esse texto é espúrio. Aí você levanta um argumento, esse texto aí é corrompido. É fácil resolver as coisas dessa maneira. E o que é que sobra? Aquilo que nós decidimos que Jesus fez. Jesus não alega perdoar pecados, Jesus não alega, na visão do Jesus Sumner, inaugurar uma nova aliança entre Deus e os homens, nada disso. Perceba como essas ideias fortalecem a apologética muçulmana. Então, é exatamente a visão do muçulmano. Você já viu as críticas do muçulmano contra o cristianismo? É exatamente isso. Jesus nunca alegou ser Deus. Jesus nunca alegou ser filho de Deus. Isso é importante, porque eu vou mostrar para os irmãos como o mundo muçulmano entrou na crítica textual e alavancou a crítica textual com dinheiro pesado. Muita grana envolvida aqui. Pensando que crítica textual não envolve comércio? Envolve. A sua crucificação foi um acidente na história. É o que o Jesus Sumner vai trabalhar. Seu cadáver foi provavelmente lançado em uma sepultura suja da época, uma sepultura rasa, apodreceu, foi comido por cães selvagens. Pronto. Você ainda acredita em ressurreição? Isso é o discurso da fé. Irmã, em consonância com o seminário de Jesus, isso aqui é importantíssimo, da mesma pegada, no mesmo tom, ele vai afirmar o seguinte, preste atenção: qualquer explicação natural, preste atenção na ideia de natural, por mais improvável que possa ser, deve ser preferida quando comparada com uma explicação sobrenatural. Por exemplo, 2 dos membros da família de Jesus roubaram o corpo e foram mortos e jogados em um túmulo comum. Provavelmente, isso não aconteceu, mas é mais plausível do que a explicação de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, simplesmente pelo fato de ser natural. Então você nota qual é o critério mor. Qual é o ponto de partida mais básico e elementar?
é a discussão sobre a antissobrenaturalidade. Então, se for sobrenatural, então nós podemos e devemos escolher qualquer explicação natural. Ela deve ser mais aceita, deve ser mais consistente do que uma sobrenatural. Então isso é Ehrman num discurso e num debate que ele fez com William Lane Craig. No The Five Gospels, que é o livro dos 5 evangelhos, nós temos a seguinte introdução nessa obra. A introdução diz o seguinte: a controvérsia religiosa contemporânea volta-se para a questão de se a visão de mundo refletida na Bíblia pode ser levada adiante nesta era científica. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Se a visão proposta pela Bíblia, a visão de mundo, cosmovisão, ela pode então ser levada adiante nesta era científica que nós vivemos, e sustentada como um artigo de fé. O Cristo do credo e do dogma não pode mais comandar a aprovação daqueles que têm visto os céus através do telescópio de Galileu. A partir da ciência, a partir de toda a revolução científica que os irmãos lembram, revolução copernicana, a partir de Galileu, com toda a discussão lá do heliocentrismo, toda aquela discussão, a partir da ciência não dá mais para ler a Bíblia da mesma maneira. Não podemos mais usar os óculos do dogma, as lentes da fé. É preciso agora perceber de uma outra maneira. Isso está acontecendo, meus irmãos, século XVIII desembocando no XIX e XX, e aqui no trabalho de 1993 do The Five Gospels. O William Lane Craig vai comentar sobre esse contexto de Jesus Sumner. Ele vai dizer: o problema é que toda esta busca pelo Jesus histórico por parte do Jesus Sumner, no final das contas, se tornou uma piada. Por quê? Porque caso se inicie pressupondo o naturalismo, nós já vimos que a ideia é essa, então, é claro, termina-se com Jesus puramente natural, lógico. Qual é o grande problema, meus irmãos? O grande problema é que o ponto de partida determina a conclusão. Então nós precisamos entender que se eu utilizo um método completamente naturalista, eu não vou poder chegar em nenhum momento a uma conclusão sobrenaturalista. Então o método define aquilo que eu vou descobrir. Ele define todas as propostas que vão surgir dali. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é base da filosofia da ciência. Porque não apenas dentro da crítica, mas qualquer ciência, se ela é limitada pelo naturalismo, ela expulsou Deus, ela nunca vai chegar à consequência de Deus. Nunca. Ela sempre chega a consequências e conclusões meramente naturalistas. Por quê? Porque o axioma, a base, o pressuposto é natural. O que é que precisa ser atacado? O pressuposto. Nós não podemos ficar discutindo meramente nas evidências. Por isso que Cornelius Van Til, Hermann Doiver e toda a turma que vem aí para discutir o pressuposto dentro de uma apologética pressuposicional é importante. Porque a briga está ali, está naquilo que sustenta toda a base, no que sustenta toda a ideia. E nós precisamos então bombardear o axioma naturalista. O Lane Craig vai dizer o seguinte: esse Jesus reconstruído e naturalista não se baseia em evidências, mas na própria definição. O mais incrível é que o Jesus Sumner não faz qualquer tentativa para defender tal naturalismo, apenas o pressupõe. Ele parte do naturalismo, como nós partimos do sobrenaturalismo. São dois pontos de partida, são duas cosmovisões. Nós olhamos para o mundo a partir das lentes de Deus, a partir de uma base que tem Deus na sua essência. Nós olhamos, por exemplo, para a natureza e nós dizemos: a natureza é revelação. Como eu falei ontem para os irmãos, nós olhamos para a história e nós dizemos: respeitamos os limites da história, mas entendemos que Deus intervém na história. Então, a nossa maneira de pensar os contextos é completamente diferente por causa dos nossos pressupostos. William Lane Craig, ele vai denunciar que essa questão do Jesus Sumner
não é uma busca desinteressada, não é uma busca neutra, não é uma busca científica, como se alega. O método histórico crítico é o método neutro, é um método acadêmico, científico. Então, o que se está trabalhando aqui é que não é bem assim. Por quê? Porque esse método que alega ser científico, na realidade, ele começa com um ponto de partida naturalista. Ele começa, então, com uma discussão filosófica. Ele vai nos alertar. Trata-se de uma pesquisa viciada por parte de acadêmicos que não acreditam que Deus existe. É basicamente isso. E se eu não acredito que Deus existe, todas as consequências em relação à Bíblia e todas as suposições vão de fato ser naturalistas. Quero falar sobre um homem, é um outro nome importantíssimo e que a igreja precisa conhecer, os pastores precisam ler. Meus irmãos, deixem-me dizer uma coisa, eu vou só abrir o parênteses e fecho, prometo. Sabe por que eu sou um dos que defendo que, se possível for, logicamente, o ministério do pastor deve ser integral? Porque ele tem muita coisa para estudar. Mas é muita mesmo. É muita coisa para ler. E ele precisa se atualizar, ele precisa estar fazendo traduções, se aperfeiçoando, para proteger a igreja, para vacinar a igreja. Acontecer, por exemplo, algo como está acontecendo aqui nessa semana, onde se tem pesquisas e mais pesquisas por anos, lendo materiais, para quê? Para vacinar a igreja contra certos homens que se dizem amigos da igreja, que se dizem messias libertadores, mas que no final das contas vão trazer um grande prejuízo para a obra, para o reino. Então não é questão de que nós já temos tempo de sobra na obra. O pastor não tem tempo de sobra se ele faz a obra como deve ser feita. Em um debate com o John Dominic Crossan, não sei se você já ouviu falar sobre ele, ele foi somente o co-presidente do Jesus Seminar. Você tem o Robert Funk, presidente, e o Dominic Crossan é o vice-presidente. O Craig levantou uma questão. Qual foi a questão? Num debate com o Dominic Crossan, o Craig vai dizer o seguinte: essa distinção que você faz entre declarações de fé e declarações de fatos me perturba. O Craig dizendo: eu gostaria de saber o seguinte, o que você acha da declaração de que Deus existe? É uma declaração de fé ou trata-se de um fato? Crossan vai responder: é uma declaração de fé para todos os que a fazem. A pesquisa histórica precisa ser isenta de qualquer declaração de fé. Na história não há possibilidade do agir de Deus. Está percebendo o que está acontecendo? Qual é a base do Jesus Seminar? Eu vou passar aqui para te mostrar algumas obras. Todas essas obras aqui são obras do Dominic Crossan em português. Muito material de Ehrman, muito material de Dominic Crossan, que foi o coautor do Jesus Seminar. Então, a última semana, discutindo aí, ou fazendo uma releitura da última semana de Jesus, contexto da Páscoa, o nascimento de Cristo. Lembra que eu falei ontem que essa foi o nascimento virginal, miraculoso de Cristo, sem que houvesse relacionamento sexual? Foi a base do doutorado de Meitner. E o Dominic Crossan vai fazer uma leitura aqui do nascimento do cristianismo também. Em busca de Jesus, o primeiro Natal, o Jesus histórico, que talvez seja o livro mais conhecido em português do Dominic Crossan. Em busca de Paulo, uma biografia revolucionária de Jesus, o essencial de Jesus, quem matou Jesus. Todas essas leituras, esses 10 livros que eu estou mostrando para os irmãos, são livros com base no método histórico crítico que está no Brasil e as pessoas estão lendo, está nas livrarias. Então você vai se deparar com Dominic Crossan e Bart Ehrman em vários lugares. E nós estamos vendo uma releitura do Jesus bíblico. E as pessoas estão agora conhecendo um outro Jesus, uma outra história, redefinições de todo aquele contexto. No seminário de Jesus, além da ausência de sobrenaturalidade, como um pressuposto, como um axioma,
o Jesus Semner também adota a primazia dos evangelhos apócrifos. Então ele vai partir dos evangelhos apócrifos para julgar os 4 evangelhos. Uma pergunta importante: se o Jesus histórico não é o Jesus dos evangelhos, não é o Jesus sobrenatural, então como os estudiosos céticos entendem quem é o Jesus histórico realmente, quem ele realmente era? Qual é a base para eles definir quem Jesus realmente era? Porque nas Escrituras nós temos o Jesus que faz milagres, que cura, que ressuscita. Então qual é a base agora para definir quem é Jesus? Então os críticos céticos, eles vão pressupor que as fontes mais primárias, preste atenção, para a vida de Jesus, não são os evangelhos que você conhece. Mas em vez disso, os escritos fora do Novo Testamento, especificamente os evangelhos apócrifos. Você deve ter notado que nos últimos anos, muita gente está falando dos evangelhos apócrifos. Se você não percebeu isso ainda, abre os ouvidos, porque isso está acontecendo. Você vai conversar com um incrédulo, já aconteceu várias vezes comigo. E aí você vai pregar um evangelho e diz: e quem foi que disse que são esses evangelhos? Quem foi que disse que não tem outros? O evangelho de Judas, o evangelho de Pedro, o evangelho de Tomé. Quem disse que são esses? Essa discussão aqui foi levantada muito forte a partir do Jesus Semner, porque eles valorizam os outros materiais para fazer agora uma descrição de Jesus. Por quê? Porque eles entendem que os outros materiais não são materiais de discurso de fé. Ou não seria um material então afetado, seria um material mais neutro. Quais deveriam ser os fatores, meus irmãos, que precisariam ser levados em conta para atestar os textos bíblicos para aqueles que não acreditam na inspiração das Escrituras? Então, William Lane Craig vai trabalhar conosco alguns elementos. Por exemplo, para nós definirmos, nós não partimos simplesmente de outro evangelho para definir o evangelho bíblico. Como é que nós então definimos de fato os textos bíblicos? Como é que nós lidamos? O primeiro elemento é congruência histórica. O que é isso? O acontecimento, ele se encaixa em fatos históricos conhecidos concernentes ao contexto em que se afirma que determinado evento ocorreu. Então, congruência histórica significa que não haverá anacronismo nas descrições. O que é anacronismo? Então é você pegar verdades de um outro contexto e trazer para o contexto do 1º século. É pegar, por exemplo, contextos do 2º século, 3º século e avaliar o 1º. Coisas assim. Interessante que esse é um elemento para provar a veracidade de textos, mas nós vamos notar que eles não fazem bem isso, os críticos. Qual é um outro elemento que se utiliza para provar veracidade? Atestação independente e antiga, ou mais antiga. Então nós temos vários manuscritos. Se esses manuscritos eles não forem independentes uns dos outros, então a tendência é, se eles falam do mesmo fato e eles são independentes, então o que acontece? Nós temos uma grande probabilidade de ser verdade. E nós teríamos então, por exemplo, manuscritos de regiões geográficas diferentes, onde eles não se comunicavam, e manuscritos antigos. Se isso acontecer, de fato, nós temos aí bases para afirmar que um texto é verídico. Então, aqui nós temos, por exemplo, as afirmações da crítica a nosso favor. Como assim? Eu adoro fazer isso. A crítica diz, por exemplo, os evangelhos são completamente autônomos. Nós não falamos que os evangelhos se complementam, né? Nós, ortodoxos, nós trabalhamos, há um complementarismo dos evangelhos, beleza. Aí os heterodoxos, né? Então, eles vão trabalhar dizendo, não, os evangelhos, eles são completamente autônomos. Marcos, Mateus, Lucas, por isso que em alguns momentos eles até se contradizem. Então nós dizemos, legal, já que vocês estão dizendo que eles são autônomos, então isso fortalece uma descrição que todos os 4 evangelhos fizerem. Então, se 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se eles falam sobre a ressurreição de Jesus, isso significa que eu tenho 4 materiais independentes para provar a ressurreição. Então, muito obrigado por nos dar a base de 4 evangelhos autônomos.
Já que vocês pensam assim, ótimo. Vocês acabaram de nos trazer um argumento de 4 materiais históricos, verídicos, importantes para atestar tudo aquilo que foi dito. Então nota que dá para usar o liberal contra o liberal, né? Dá para brincar com eles também, né? Nós temos a crítica das fontes. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre essa ideia da harmonia dos evangelhos, sobre a questão sinótica, a discussão sinótica. Não vou entrar nisso aqui, isso aqui também é um mundo de coisas, eu quero só trazer um elemento. Qual é o elemento? Dentro do movimento histórico, começou a se pensar de onde viria o acordo entre os evangelhos. Então, o acordo, por exemplo, de textos que tem em Mateus e Marcos. Então, quem usou quem? Mateus usou Marcos e construiu mais, porque Marcos é menor, né? Mais sucinto, então seria o primeiro evangelho. Dentro desse contexto do problema sinótico, então nós temos aí o surgimento de outras fontes. Então, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do surgimento da fonte Keg, a fonte Kelly. E a fonte Kelly, ela teria então alimentado outras fontes até chegar nos evangelhos. A fonte Kelly, por exemplo, ela explicaria os textos que existem em Mateus e Lucas idênticos. É porque eles usaram a mesma fonte, a fonte Kelly. Então, o que é interessante para nós isso aqui, é que nós teríamos outras fontes falando sobre Jesus que o próprio método histórico nos deu. Então não seriam só os 4 evangelhos. Se eles usaram da fonte Kelly, tem mais uma fonte. Se eles usaram da fonte M, tem outra fonte. Se eles usaram a fonte L, tem outra fonte. E quem foi que falou de fonte M, fonte Kelly e fonte L? Eles. Eles propuseram. Então, foi. Então nós não temos só 4 evangelhos. Nós temos toda a base dos 4 evangelhos. Então nos 4 evangelhos nós teríamos o quê? Essas 4 fontes, nós teríamos um texto chamado de Proto-Lucas, narrativas da infância, fonte de Antioquia. Então só aqui, meus irmãos, eu estou mostrando para vocês 9 fontes, com base na própria proposta da crítica. Então, os 4 evangelhos, eles se redobraram em 9. Que coisa boa, né? É como essa crítica nos ajuda. Fantástica. O problema do embaraço. O acontecimento é incômodo ou contraproducente para as pessoas que servem de fonte de informação para o acontecimento. Então, isso significa que o texto é verídico, meus irmãos. Como assim o problema do embaraço? Você imagina Pedro. Então, se eu sou Pedro, naquela época, eu teria a tendência de ocultar algumas passagens. Negou Jesus 3 vezes. Não coloca isso. Eu sou apóstolo, vai me queimar. Não coloca isso. Se de fato eu fosse Pedro, lembra de Gálatas lá com a discussão com Paulo, que eles tiveram um debate no capítulo 2 de Gálatas? Paulo diz para ele, hipócrita, a palavra que usa, que está lá em grego. Ele agiu com hipocrisia. Se eu fosse Pedro, eu diria, não bota isso. Esconde isso. Isso é complicado. Todos os 12 apóstolos negaram Jesus. Não. Mas o que nós encontramos? A Bíblia mostrando os erros dos seus heróis. Os apóstolos, eles não são descritos como heróis comuns da época. Eles são heróis de carne e osso, com natureza pecaminosa, caídos, falhando, covardes, fracos. Esses são os nossos heróis. E por que eles são descritos assim? Porque nós também somos assim. E isso mostra, meus irmãos, honestidade nas descrições. Dessemelhança. O acontecimento é falso caso mostre-se diferente dos modos de pensar da época. Por exemplo, dos modos de pensar judaicos e antigos, ou diferentes dos modos de pensar cristãos subsequentes. Então, a forma de pensar nos evangélicos tem que ser condizente com a cultura que ele está imergida, com a cultura judaica, com a cultura de Roma do 1º século. Senão, não é um material, um documento respeitável. Quinto, identificação do semitismo. Então você vai encontrar nesse tipo de material resquícios de aramaísmos, hebraísmos. Então você vai encontrar nesses textos aquilo que de fato deveria se encontrar se o texto fosse escrito no 1º século por judeus. É o que nós encontramos no material. E a coerência, o acontecimento
é consistente com outros fatos já estabelecidos, como é o caso das descrições a respeito de Jesus, por exemplo. Então, nós temos textos que condizem com os demais textos, eles não estão entrando em contradição direta, apesar do método liberal nos dizer que existe contradição e incoerência o tempo inteiro. Mas há uma grande má vontade na leitura dos textos. Sempre eu leio buscando e querendo aí achar erros. E lembra que eu falei ontem que o Geisler nos coloca a ideia de que o ponto de partida é que o texto está errado até que se prova o contrário. Esse é o ponto de partida do método. Então o Jesus Semner deveria usar esses critérios. Não a proeminência dos evangelhos apócrifos. Quando ele parte de um evangelho apócrifo para julgar os evangelhos canônicos ou os evangelhos inspirados, ele parte de um método viciado. Por que eles fazem isso? Eles deveriam usar esses 6 métodos, ou esses cânones do método, que são utilizados em qualquer tipo de análise histórica. Esses 6 cânones que eu acabei de mostrar para os irmãos, não são inventados para julgar o cristianismo. É, de fato, métodos dentro do contexto histórico, dentro da crítica, para julgar todo tipo de material. Então, eu não posso partir de um evangelho espúrio para julgar eles. Isso não é um método neutro. É o que está sendo alegado aqui. Eles não pressupõem a confiabilidade geral dos evangelhos. Antes, se concentram em um dito ou um acontecimento particular e apresentam evidências para que se considere que esse elemento específico da vida de Jesus é histórico, a despeito da confiabilidade geral do documento, que relata tal dito acontecimento. Esses mesmos critérios são, portanto, aplicáveis aos relatos sobre Jesus encontrados nos evangelhos apócrifos, ou escritos rabínicos, ou mesmo nos manuscritos de Qumran. Esses 6 elementos que eu mostrei para os irmãos, são os elementos que se julga todo e qualquer manuscrito. É por aí que nós chegamos numa veracidade, numa genuinidade, ou um material genuíno, e não simplesmente por usar a proeminência de evangelhos apócrifos. O Lucas Johnson vai nos dizer o seguinte, ele vai trazer um alerta para nós, dizendo que nós temos aí essa enxurrada de livros reivindicando revelar o Jesus verdadeiro, e eles seguem o mesmo padrão previsível. Qual é o padrão previsível? O livro começa fazendo alardes das credenciais acadêmicas do autor e da pesquisa prodigiosa, sempre começa assim. Então tem um sensacionalismo. Agora há uma nova descoberta de um manuscrito que os acadêmicos agora trouxeram e que vai acabar com o cristianismo. Você já deve ter ouvido essas brincadeiras aí o tempo todo. 2. O autor afirma oferecer uma nova e talvez até mesmo reprimida e escondida interpretação de quem Jesus realmente era. 3. Disse que a verdade acerca de Jesus é descoberta por meio de fontes fora da Bíblia, as quais nos capacitam a ler os evangelhos de uma nova maneira, que está em desacordo com o sentido literal. 4. Essa nova interpretação é provocante e até erótica, dizendo, por exemplo, que Jesus casou-se com Maria Madalena, ou era líder de uma seita alucinógena, ou um filósofo cínico andarilho. Implica-se que as crenças cristãs tradicionais são, portanto, solapadas e precisam ser revisadas. São viciadas, afetadas. Esses são os elementos que nós encontramos o tempo inteiro aparecendo aí. Caminhando aqui para a gente concluir essa noite, são muitos dados, muitos fatos que a gente precisa trabalhar, mas teremos mais tempo no decorrer dos dias. Craig diz o seguinte: deixe-me tomar apenas alguns exemplos do que são fontes favoráveis do Jesus Semner. Primeiramente, o chamado Evangelho de Tomé. Lembra que são 5 evangelhos, the 5 Gospels? O Evangelho de Tomé é base para julgar os outros 4 evangelhos dentro do Jesus Semner. O Seminário de Jesus considera o Evangelho de Tomé uma fonte tão importante que o inclui ao lado de Mateus, Marcos, Lucas e João, em sua edição do The Five Gospels. Mas o que é o Evangelho de Tomé? É um escrito que foi descoberto no Egito logo após a Segunda Guerra Mundial. Estamos falando de algo muito recente, 1945, Guerra Mundial, pouco depois disso. Era parte de uma coleção de documentos gnósticos. A vasta maioria de estudiosos atualmente considera o Evangelho de Tomé como uma fonte derivada do 2º século,
e que reflete a visão do gnosticismo cristão. Gnosticismo cristão é um movimento que nós já encontramos nascendo no primeiro século. A primeira carta de João já trabalha sobre isso. Então nós temos um material, um evangelho do segundo século com características gnósticas, julgando os outros 4 evangelhos. William Lane Craig diz: os líderes do Jesus Seminar consideram o evangelho de Tomé como uma fonte primária, primitiva, concernente a Jesus, e a utiliza para revisar o retrato de Jesus encontrado nos evangelhos. Ora, que razões eles teriam para adotar o evangelho de Tomé como anterior, sendo assim uma base para os evangelhos? Incrivelmente, toda a abordagem deles a essa questão é um raciocínio circular. Como assim? Da seguinte maneira, o evangelho de Tomé é uma fonte primária, primitiva, anterior ao evangelho. Aí o William Lane Craig pergunta: como é que você sabe disso? Como é que você sabe que ela é uma fonte primária, primitiva, anterior aos evangelhos? Resposta: porque nenhum dito apocalíptico é encontrado no evangelho de Tomé. Então, os ditos apocalípticos, eles são uma marca para a antiguidade dos textos. Então, se não tem dito apocalíptico, é porque seria, então, um texto antigo, virou um critério. Aí o William Lane Craig diz o seguinte: e por que isso é uma evidência para uma data primitiva? Resposta: isto é evidência para uma data primitiva, porque Jesus não estava envolvido na apocalíptica. Pergunta: como você sabe que ele não estava envolvido na apocalíptica? Resposta: porque o evangelho de Tomé prova que ele não estava. E por que acreditar no evangelho de Tomé, aquilo que o evangelho de Tomé diz? O evangelho de Tomé é uma fonte primária primitiva. Essa é a argumentação fascinante, fabulosa, que nós encontramos na crítica, meus irmãos. E que o povo está com medo. Aí você olha, pede base, luta profunda, e você diz: é disso aqui que nós estamos trabalhando? Nós estamos falando de grandes nomes, doutores do evangelho, doutores das descobertas dos textos do primeiro século, usando esse tipo de argumentação. Então você vai ter o Jesus Seminar trabalhando o evangelho de Tomé como base para julgar os demais. Você vai ter, por exemplo, o Bart Ehrman e também o Dominique Crossan trabalhando Judas, o evangelho de Judas e o evangelho de Pedro, para julgar os demais evangelhos. É isso que nós temos. Mas qual é a base para esses evangelhos? Qual é a força documental deles? Qual é a relevância deles? Por que esse critério da apocalíptica aqui funcionando? De onde vêm esses critérios montados? Isso daí, meus irmãos, é a crítica. Nós estamos trabalhando e entendendo um pouco de como ela funciona. Então, concluindo, falando aqui do Dominique Crossan, para termos uma ideia do funcionamento dos acadêmicos da crítica, só para você saber como é que isso funciona, o Crossan, o co-presidente do Jesus Seminar, ele vai basear toda a sua reconstrução da morte e sepultamento de Jesus em a sua afirmação. Qual é a afirmação? O evangelho de Pedro é o que realmente contém a mais antiga fonte primária sobre Jesus. E que os 4 evangelhos são todos baseados nele. Olha a afirmação que está sendo feita aqui pelo Dominique Crossan. Ele vai dizer: os evangelhos não têm valor histórico, porque não tem qualquer fonte de informação sobre a morte de Jesus, a não ser as retiradas do evangelho de Pedro. Problema: o próprio evangelho de Pedro, olha que coisa interessante, o evangelho de Pedro descreve a ressurreição de Jesus. Mas o naturalismo de Crossan, ponto de partida, o seu pressuposto, o previne de acreditar nesse evento, apesar da prioridade a esse evangelho. Espera aí, quer dizer que a fonte mais primária, a fonte mais importante, a fonte que julga os outros 4 evangelhos é Pedro, certo? Certo. O evangelho de Pedro afirma a ressurreição. Aí o Dominique Crossan diz: não vale. Dá um nó, né? Os evangélicos bíblicos estão fora do caminho com base em Pedro. Então Pedro é o importante, tudo que Pedro diz é importante, e o que discorda de Pedro deve ser retirado. Então Crossan pode afirmar que o evangelho de Pedro é apenas lendário quando chega na parte da ressurreição, e que não há testemunho confirmatório à ressurreição de Jesus.
Quer dizer, o evangelho de Pedro é relevante, mas quando ele fala daquilo que não cabe na minha cosmovisão, ele é lendário, ele é mitológico. É assim que funciona. Amanhã nós continuamos, amanhã vamos dar aí continuidade a essa construção. Espero que você esteja acompanhando. Depois você pode inclusive assistir novamente os vídeos e perceber melhor a linha de argumentação. Deixe-me orar e após orar, a palavra está passada aí para a liderança da igreja. Oremos. Deus amado, eu te agradeço por poder conversar sobre um tema tão rico, tão importante. Obrigado pela palestra que tivemos sobre o cânon do Antigo Testamento. E te agradecemos, ó Deus, por entender o funcionamento, ó Deus, dos movimentos que aconteceram e acontecem na tentativa, tendo como propósito e objetivo atacar a fé, a igreja. Como nós vimos, é muito mais um movimento antirreligioso do que um movimento acadêmico. E que precisamos, ó Deus, estar preparados para mostrar onde eles estão falhando, errando, denunciar seus pressupostos acadêmicos e mostrar, ó Deus, que a neutralidade acadêmica que está sendo arrogada, de fato, ó Deus, não existe. O que nós estamos percebendo é que o ponto de partida deles sempre vai levá-los para uma conclusão longe daquilo que a tua Bíblia, da tua palavra menciona e declara. Por quê? Porque trata-se de rebeldia contra o Senhor. Pedimos a Deus que converta homens como Dominique Crossan, como Bart Ehrman, que eles se quebrantem e que eles reconheçam o teu poder e venham a testemunhar que foram grandes tolos, assim como Eta Linnemann afirmou um dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.